Na aula passada, nós falamos da importância da formação continuada dos trabalhadores na educação. E por trabalhadores, nós entendemos todos os profissionais, todos que atuam dentro de uma escola, desde os professores, os secretários, os coordenadores pedagógicos, as cozinheiras, as zeladoras, os vigias, todas as pessoas das quais nós até já falamos. Até porque é uma proposta nova, não é uma proposta de hoje, é uma proposta de antigamente, mas do jeito que está sendo proposto hoje, este programa de educação integral, é uma proposta nova, é uma proposta inovadora. E é natural que as pessoas tenham que se preparar para fazer bem, para fazer melhor o que tem que fazer. E é importante a gente salientar que se para uma atividade produtiva, numa indústria, as pessoas têm que se reciclarem, as pessoas têm que estarem preparadas, imaginemos no trato com pessoas, no trato com crianças, que são o futuro da sociedade. Todos nós falamos, né, que as crianças são o futuro da humanidade. Então é preciso que os profissionais estejam devidamente preparados. E hoje nós vamos falar do papel dos parceiros. Não é possível fazer um trabalho com resultados, e quando falamos dos pactos lá atrás, nós vimos que é fundamental que a sociedade participe. Então, a importância, o papel dos parceiros e a integração da escola com a sociedade. O que queremos hoje, na verdade, com a educação integral, ou seja, a integração com a sociedade, já era proposta do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lá em 1932, da qual nós já falamos, né? E que essa educação nova, proposta, o líder, grande líder, o Anísio Teixeira, ele conseguiu colocar em prática essa escola nova já na década de 50, lá no Recife. E este manifesto se expressa da seguinte forma: gostaria que prestasse muita atenção para ver a atualidade de um manifesto editado e publicado e levado a conhecimento da população há quase 80 anos, ou há mais de 80 anos. Ele diz exatamente assim: a escola antiga, presumida da importância do seu papel e fechada no seu exclusivismo acanhado e estéril, vejam, já em 1932 se falava de uma escola antiga acanhada e estéril, sem o indispensável complemento e consenso de todas as outras instituições. Então vejam, parceria, instituições sociais. Se sucederá a essa escola antiga acanhada, se sucederá a escola moderna, aparelhada de todos os recursos para atender a sua ação na solidariedade. Vejam, solidariedade. A escola, ela tem que ter ação de solidariedade, tem que formar para a solidariedade como meio social. E só então se tornará capaz de influir, transformando-se num centro poderoso de criação, atração e irradiação de todas as forças e atividades educativas. Vejam que coisa bonita, em 1932. E nós estamos hoje, no ano 2010, falando da importância da educação integral. E há 80 anos atrás, Anísio Teixeira liderava este movimento da Escola Nova. Então, Escola Nova, há 80 anos atrás. Hoje tem que ser uma escola novíssima. E nós estamos usando os mesmos conceitos, os mesmos preceitos, os mesmos conteúdos que se propunha lá atrás. Portanto, a escola de educação integral, ela quer educar para a cidadania. Eu repito, cidadania não é o sujeito dizer eu sou cidadão daqui, sou cidadão dali, de acolá. Cidadania é a formação das pessoas para terem os seus direitos respeitados e para que cumpram os seus deveres numa cumplicidade, no sentido de construir um tempo novo, um tempo melhor, né? Então, a escola integral, ela quer educar para a cidadania, quer formar cidadãos de verdade. Agora, não há cidadania com os cidadãos alienados ou alijados do processo de vida em sociedade. Então, não tem como a gente entender, a gente aceitar que o indivíduo, criança, mais adiante adolescente, jovem, adulto, que ele seja cidadão,
efetivamente se ele estiver dissociado, se ele estiver alienado, alijado de um processo de vida em sociedade. Não deve haver apenas o preenchimento do tempo ampliado na escola, com, por exemplo, visitas a setores da comunidade. O que nós vamos fazer hoje? Vamos visitar isso, vamos visitar aquilo. Mas é preciso preocupação com a integração e com a interação com a sociedade. Com o mundo do trabalho, por exemplo. É preciso que as crianças comecem a ter essa visão da importância do trabalho, para ganharem a vida com dignidade, para que elas não sejam levadas à vida fácil, né? E hoje, infelizmente, nós temos aí pequenos furtos, nós temos pequenos delitos que são frutos de uma falta de consciência de que se deve ganhar a vida com o trabalho, né? Trabalho intelectual, trabalho físico, trabalho manual, o trabalho do dia a dia. Então esse contato com o mundo do trabalho é fundamental, com a indústria, com o grande comércio, né? Nós falamos lá atrás que entre as atividades que se deve ter na escola de tempo integral é exatamente a pedagogia empreendedora, para que a criança comece a perceber que ela pode ser empreendedora no sentido amplo da palavra. É preciso que haja o contato com áreas culturais, com logradouros públicos, como, por exemplo, praças e jardins, né? Que as crianças comecem a entender por que esta praça aqui, qual o sentido desta praça, por que o nome que é dado a esta praça. E esse parque aqui, de repente, é um parque ambiental, é um parque ecológico, que ele foi feito justamente para consertar o desastre de desrespeito à natureza, não é? Então, é preciso que as crianças entendam, até porque elas têm que estar preparadas para a vida no sentido amplo da palavra. Que as crianças tenham contato com as áreas de esportes. Pode ser esporte profissional, se tem time profissional na cidade, se bem que, infelizmente, às vezes o futebol profissional é um mercado persa, é um mercado livre de compra e venda de passes, como se os jogadores fossem escravos em times pequenos, mas como se eles fossem uns super-homens em times grandes, ganhando fortunas. Não é isso que a criança tem que aprender, não é isso que a criança tem que almejar. Ela tem que almejar uma vida digna, não uma vida fácil, como nós já dissemos. Que haja o contato com as igrejas católicas, igrejas evangélicas de boa procedência, de boa índole, e são tantas, desse sentido de ecumenismo, para que a criança, no ensino religioso e no contato com as igrejas, aprendam a forma de se aproximarem de Deus, a forma de colocarem em prática os ensinamentos evangélicos, que são ensinamentos atuais, não são ensinamentos antigos ou que não têm razão de ser, ou que levem ao pieguismo, mas são ensinamentos que levam a uma vida autêntica, a uma vida séria, entre outros tipos de contatos que as crianças devem ter. No processo da educação integral, a escola precisa se constituir, vejam, precisa se constituir em catalisadora da vida da comunidade. O que é catalisadora? É aquela que resume a vida da comunidade, né? Ela deve se transformar na capital de um bairro, na capital de uma cidade. Se é uma cidade pequena, que a escola seja a capital da cidade. Se a cidade é maior, que tem vários bairros, que ela seja a capital do bairro, né? Quando nós falamos de células comunitárias, nós dissemos que em Apucarana, um modelo que a gente criou, a cidade dividida em células, cada célula tinha como capital a cidade. Tinha como capital a escola. Por quê? É para a escola que convergem todas as questões da cidade e do bairro. E é da escola que emanam orientações, que emanam possibilidades de crescimento, de desenvolvimento para o bairro e para toda a cidade. Os alunos, isso é uma realidade, os alunos levam para a escola as consequências positivas e negativas da própria família, do trabalho, das relações interpessoais, dos sistemas de serviço público, do associativismo, etc. As crianças levam para a escola. Agora, é importante, é fundamental que da escola, a partir da educação integral, as crianças possam devolver à sociedade, possam devolver às famílias, às associações, aos partidos políticos, às igrejas, possam devolver respostas transformadoras e edificadoras. Nós pegamos o exemplo da política.
Por que a política é assim? Eu diria que um dos motivos fortes que a política ela é do jeito que e que às vezes nos causa arrepio, né? Embora nós tenhamos muitos líderes políticos autênticos, corajosos, despreendidos, disponíveis, mas infelizmente nós temos tido escândalo atrás de escândalo. Por quê? Porque não houve esta inter-relação no passado e é preciso que comece a haver esta inter-relação hoje, porque as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens de hoje, eles serão inevitavelmente os líderes de amanhã. Se nós nos formarmos bem hoje, nós teremos uma sociedade justa, nós teremos uma sociedade equitativa, equilibrada, serena, da alegria, dá orgulho de pertencer. Então, a integração escola-sociedade, como nós estamos vendo, ela acontece sob dois aspectos. Primeiro, a abertura da escola para a comunidade e, segundo, a participação da comunidade na própria escola. Então vejam este vai e vem, esta interação, este contato positivo da escola com a sociedade. Na educação integral, a escola passa a funcionar como comunidade de aprendizagem. Vejam, comunidade de aprendizagem. E não há comunidade, porque a própria palavra diz comum unidade, não há comunidade fechada em si. A escola não pode ser fechada em si, ela tem que estar aberta para a comunidade e a comunidade tem que ter acesso à escola. E aí, então, a escola se transforma numa comunidade de aprendizagem. Para efetivar a integração escola-sociedade, são indispensáveis as parcerias com os vários segmentos da sociedade, como, por exemplo, com as empresas em geral. Parcerias. É preciso chegar a um ponto em que empresas comecem a adotar escolas, comecem a patrocinar, a financiar programas específicos na escola. Por quê? Porque elas estão formando os seus futuros trabalhadores, os seus futuros empregados, as futuras cabeças da cidade. Então, essas parcerias devem acontecer com as empresas, com os clubes de serviço, Rotary, Lions, as próprias maçonarias, é importante isso, Rotaract, é importante isso, que os clubes de serviço, que reúnem pessoas da elite ou não da elite, todo tipo de pessoas, que reúnem para um jantar, por exemplo, e que têm determinadas atividades e que prestam efetivo serviço à sociedade, que haja uma interação, que haja uma integração com as igrejas, como nós já falamos, dos mais variados credos, com a polícia militar. Lá no estado do Paraná tem um programa muito importante da Polícia Militar, no sentido de orientar as crianças preventivamente contra a droga. É um trabalho muito importante que está dando excelentes resultados. O próprio time de futebol, nós já falamos sobre isso, o Exército. O Exército tem um programa no Brasil que se chama Força no Esporte, que ele atrai as crianças e adolescentes e, com a disciplina do Exército brasileiro, passam conhecimentos, orientações quanto à prática de esportes, quanto à própria vida, à própria existência. Associações de moradores. Os moradores, com seus líderes, têm sabedoria, né? Com universidades, com faculdades isoladas, com entidades de classe. Então, com todo tipo de segmento, é importante que haja esta integração para haver uma interação. Bom, vamos ficar por aqui com esta aula de hoje e na próxima aula eu quero falar da integração da família. Nós falamos agora da sociedade como um todo e na próxima aula quero falar da integração da família com a escola e ainda o consequente fortalecimento da APMF, que é a Associação de Pais, Mestres e Funcionários, e o fortalecimento também dos conselhos escolares. Até lá!